Olá pessoal, eu sou o aluno José Vanderlei, curso Licenciatura em Química na Faculdade do IFCE, no campus do Aracati. Neste meu trabalho, orientado pelo professor George Ney, eu irei resolver duas questões da cadeira de Cálculo 1, em relação ao conteúdo valores máximos e mínimo, que é a aplicação de derivação. Pois bem, vamos começar. Na primeira questão que eu irei resolver, a questão 37 da página 254, diz o seguinte: encontre os números críticos da função h de t é igual a t elevado a 3 quartos menos 2t elevado a 1 quarto. O primeiro passo desse conteúdo de valores máximos e mínimo é derivar a equação. Derivando a equação, aqui nós vamos multiplicar por 4 para poder simplificar e obtivemos esta equação. Em posse desta equação, nós vamos, para facilitar a resolução da nossa questão, tomar algumas precauções. É o seguinte: devemos perceber que t elevado a menos 3 quartos é a mesma coisa que t elevado a menos 1 quarto elevado ao cubo. E vamos admitir que t elevado a menos 1 quarto é igual a x. Assim, nós vamos obter essa equação derivada. Fica mais fácil para a gente poder resolver a questão. Ao final da questão, é só nós tomarmos x como t elevado a menos 1 quarto novamente. Prosseguindo, em posse desta equação, nós vamos igualar ela a zero. Igualando essa equação a zero, temos 3x menos 2x ao cubo igual a zero. Concluímos que x vezes 3 a menos 2x ao quadrado é igual a zero. Aqui eu só fiz isolar o fator comum, que seria x, que é x. E agora nós devemos perceber uma coisa, que para essa multiplicação ser verídica, para que dê o valor zero, ou x é igual a zero, ou o que está entre parênteses é zero. Assim, só temos duas soluções, x igual a zero e, substituindo 3 menos 2x ao quadrado igual a zero, chegamos a x igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Pois bem, logo, x igual a t menos 1 quarto, que é justamente aquela substituição que a gente fez. Vamos voltar de novo o valor de x para t elevado a menos 1 quarto. Assim, t elevado a menos 1 quarto seria igual a zero, devido ao fato de x igual a zero que nós obtivemos. E não convém. Não convém por quê? Porque como estamos querendo alcançar os números críticos, tomando x igual a zero, nós não vamos obter o valor da função, que é exatamente onde a gente trabalha com o valor de t. T elevado a menos 1 quarto. Não pode ser zero, então não convém esse valor crítico. Assim, nós vamos pegar a outra equação, substituindo, t igual a menos 1 quarto, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Obtemos t elevado a menos 1 quarto, nós vamos multiplicar por menos 1, e 3 sobre 2 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que 3 sobre 2 elevado a menos 1 meio. Vamos multiplicar por menos 1 para a gente cancelar esses expoentes negativos. Nós obtemos t elevado a 1 quarto e 2 terços elevado a 1 meio. Vamos multiplicar cada um desses lados da equação por 4. Assim, nós concluímos que t é igual a 4 nonos. Pois bem, t igual a 4 nonos é o nosso ponto crítico da equação, já que nós já percebemos que x igual a zero não convém, que no caso seria o valor de t elevado a menos 1 quarto igual a zero. Esse valor não convém. Então, nosso ponto crítico é t igual a 4 nonos. Agora vamos para a próxima questão. A questão de número 40, da página 254, diz: encontre os números críticos da função g de θ é igual a 4θ menos tg, a tangente de θ. Então, vamos começar o primeiro passo deste conteúdo, valores máximos e mínimos. Primeiro, vamos derivar esta equação. Derivando a equação, obtivemos a g derivada em função de θ é igual a 4, que a derivada de 4θ é 4,
menos a tangente de θ, que é a derivada de tangente é secante ao quadrado de θ. Continuando, vamos igualar g derivado em função de θ igual a zero. Assim, nós obtivemos 4 menos secante ao quadrado de θ igual a zero. Concluímos que secante de θ é igual a mais ou menos 2. Em posse dessa informação, nós sabemos que a secante de θ é igual a 1 sobre o cosseno de θ. Então, temos que 1 sobre cosseno de θ é igual a mais ou menos 2. Tomando posse dessa informação, nós entendemos que cosseno de θ é igual a mais ou menos 1 meio. Pois bem, entendendo o que é o cosseno de θ igual a mais ou menos 1 meio, é o seguinte. Pelo ciclo trigonométrico, aqui eu também vou dar um bisuzinho para vocês nunca mais esquecerem aonde fica o seno e o cosseno nos eixos do ciclo trigonométrico. É só vocês pensarem, quem está em pé está sem sono, é o seno. E quem está deitado está com sono, que seria o cosseno. É um bizu para vocês nunca mais esquecerem os eixos seno e cosseno do ciclo trigonométrico. Mas resolvendo a questão, nós temos que o cosseno de θ é igual a mais ou menos 1 meio. Pois bem, o cosseno de θ fica no eixo do cosseno, quem está com sono. Então, onde é que fica mais ou menos 1 meio? 1 meio fica nessas duas áreas que eu circulei de vermelho, tanto no lado positivo quanto no negativo. Lembrando que o ciclo trigonométrico gira no sentido anti-horário. Em posse dessa informação, nós vamos acabar obtendo 4 pontos críticos, que vão estar simetricamente ligados. Assim, vamos obter o primeiro ponto crítico. O primeiro ponto crítico é o cosseno de θ igual a 1 sobre 2. Lembrando do nosso ensino médio, aquela musiquinha em relação ao seno, cosseno e a tangente dos ângulos 30, 45 e 60. E aí nós fazemos 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo, raiz quadrada onde não tem 1. Em posse desse bizu do ensino médio, nós obtivemos que cosseno de θ igual a 1 meio é a mesma coisa do ângulo de 60 graus. Esse vai ser o nosso referencial do primeiro ponto crítico. Simetricamente a ele, nós obtemos o ângulo de 120, 60 graus mais 60 graus, no sentido anti-horário. Sabendo que 180 graus é o equivalente a π, então 120 graus é o equivalente a x. X é 2π sobre 3. Esse é o nosso segundo ponto crítico. Partindo de 120 graus, o ponto simétrico a ele é mais 120 graus do lado negativo. No caso, fica 240 no sentido anti-horário. Assim, fazendo a mesma regra, 180 graus é a mesma coisa, é equivalente a π e 240 graus é nosso x, obtivemos que x é igual a 4π sobre 3. 4π sobre 3 é o nosso terceiro ponto crítico. E 240 mais os 60 graus, nós obtemos que o ângulo de 300 graus é 5π sobre 3. Obtendo posse disso, nós encontramos os pontos críticos que a questão nos pede. Portanto, a nossa resposta é 60 graus, 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 5π sobre 3. Esses são os nossos pontos críticos. Aqui nós concluímos a nossa resolução da questão. Vocês podem encontrar todas essas questões no livro Jimmy Stewart, da 7ª edição. Aqui fica o meu muito obrigado. Espero que tenham gostado, espero que tenham guardado os bizus que eu dei. E se inscrevam no nosso canal, pois esse trabalho é composto por todos os meus colegas resolvendo questões sobre esse mesmo conteúdo e outros. Se gostaram, deem um like e valeu!